na cozinha do Vitrine Revista vai ser um pouquinho diferente hoje. Nós vamos conhecer a história de duas irmãs que viram nas receitas de bolo uma super ideia para empreender. Hoje eu recebo a Maiara e a Aline. Boa tarde, meninas. Tudo bom? Tudo bem, Amanda? Sejam muito bem-vindas ao Vitrine. Obrigada. Um prazer. Ó, a gente vai aprender a fazer hoje uma receita de bolo de limão siciliano, mas é daqui a pouquinho. Primeiro vamos bater um papo aqui. Então, vocês... me conta mais um pouquinho da história. Vocês estavam desempregadas, criança pequena em casa, e daí começaram a fazer bolo. Como que é essa história? Sim, Amanda. Eu queria voltar para o mercado de trabalho na época, mas o meu pequeno estava com 1 ano e meio de idade. E era aquele conflito, né, de querer ficar em casa cuidando do filho e voltar para o mercado de trabalho. E a Aline tem a questão do transtorno bipolar. Como é uma cidade pequena, não era muito bem vista, né, pela questão dos tratamentos, né, a oscilação de humor. Então, ela nunca teve muito, assim, abertura no mercado. É que vocês não são daqui, né? São de Assis, né? E daí, na época, a Aline assistiu uma reportagem onde estava o auge dos bolos da vovó. E ela ligou pra mim e falou assim, nós vamos fazer bolo. Eu falei, não, você tá louca? Não, a gente não entende nada sobre o assunto, como é que nós vamos fazer bolo da vovó? E eu sempre muito pé atrás, né? Não é assim, saber fazer um bolo, mas criar daquilo ali um negócio, né? Mas ela foi muito persistente e a gente começou na casa dela, com 2 formas e um pacote de farinha. E a gente começou a fazer alguns testes. Mas não estava dando muito certo. Os bolos derramavam, desandavam e eu tentei desistir, mas ela não deixou. Em nenhum momento ela acreditava muito naquilo ali. Mas no fundo a gente não sabia a dimensão que aquilo podia ganhar, né? Então, aos poucos, quando nós vimos, a gente já estava com um cardápio de mais ou menos 10 bolos. E começamos a vender para a família, para algumas amigas. E quando a gente viu, a gente já estava com uma cozinha industrial montada, com dinheiro emprestado. E começamos a vender. E como a gente trouxe algo totalmente novo para a cidade, foi assim um boom muito grande. Quando a gente percebeu, já tinha pessoas querendo até franquear o nosso negócio. Mas era muito pequeno, a gente nem sabia realmente o que a gente estava fazendo, sabe? Enfiamos a cara e encaramos mesmo, de verdade. 2 anos depois dessa cozinha, nós montamos a nossa loja física. Contratamos uma arquiteta e ela fez realmente assim uma loja com cara de franquia. E era a loja mais bonita de Assis. Modéstia à parte, né, Aline? Era a loja mais fofa, mais cheirosa, mais fofa de Assis. Ficamos ali por 6 anos e na pandemia nós tivemos vários problemas, como todo mundo, todo o comércio passou, né? E a gente percebeu que dentro da pandemia, muitas pessoas começaram a vir até nós, muitas mulheres principalmente, pedindo ajuda com receitas em como criar o seu negócio em casa, porque elas acabavam se espelhando na gente, na nossa história, né? E a gente começou a fazer algumas lives. Fazíamos lives e entregávamos receitas, ensinávamos, e essas mulheres começaram a fazer bolos em casa. E a gente viu que o propósito de Deus na nossa vida nem tinha começado. Ele queria algo muito maior para nós. E foi aí que começou os cursos online. Durante o ano passado, o ano todo, nós ficamos assim em planejamento para fechar a loja e manter somente os cursos, porque as 2 coisas já não estavam mais viáveis. A gente não conseguia mais levar as 2 coisas. E quando a gente viu, a gente tinha fechado a loja. Foi muito difícil, um momento difícil, assim, mas conseguimos e deu tudo certo. Então, assim, de um hobby, que não era um hobby, vocês aprenderam, né, para um momento de dificuldade, e também se tornou ali uma ajuda, um auxílio para outras mulheres. Muito, Amanda. A gente percebeu, assim, que a gente podia ajudar realmente essas mulheres. E, inclusive, tem até uma história de uma moradora lá do norte do Brasil. Ela pediu ajuda na época e ela não tinha nenhum instrumento, nenhum utensílio na casa dela. Ela falava, como que eu posso fazer? E eu ensinei para ela uma receita que ela não precisava de nada, de liquidificador, nada. Só que daí ela me disse assim, mas eu não vou conseguir fazer mesmo, porque ela não tinha nem o fogão. E daí eu entrei em contato de novo com ela e eu falei assim, não, você vai conseguir, você vai arrumar da vizinha, da sua mãe, não importa. E ela fazia o bolo e ela assava na casa da mãe dela.
E ela começou a vender os bolos e ela comprou o fogão dela. Isso, eu nunca vou esquecer essa história. É muito gratificante. Então, assim, é uma junção de vários fatores que vocês estão ajudando financeiramente, ajudando as mulheres a, né, a entrar no empreendedorismo, a terem ali a independência, conquistar uma independência, né? É bem isso. Cada conquista, por menor que ela seja, a gente tenta mostrar para elas que não é um sonho gigantesco. Nós não chegamos aqui do nada, né? Foi um processo com muitos atropelos, muitos tombos, logicamente, muitos erros, mas que cada erro a gente aprende muito com ele, né? E a gente construiu uma história aí que a gente se orgulha bastante. Maravilha, então pra gente, quero ver na prática agora, né? A gente viu ali umas imagens de uns bolos maravilhosos, né? A gente vê esse crescimento que vocês falaram, né? Foi de, estão fazendo em casa, fez 1, 2 bolos, deu certo, não deu. Construíram as lojas de vocês própria, que virou um sucesso. Então agora vocês vão ensinar aqui pra gente uma receita. Explica pra gente um pouquinho, então, o que a gente vai aprontar aqui hoje. Pensando então nesse público que talvez não tenha os eletrodomésticos em casa, a gente trouxe uma receita bem simples, do método mais simples que a gente utiliza quando nós vamos fazer um bolo, que é o método direto. Que a gente só precisa de uma bacia, uma colher, um fouet, qualquer coisa assim, e a gente consegue fazer bolos deliciosos. Podemos começar, Amanda? Bora lá! Então vamos lá. Eu vou começar com o meu açúcar e através disso a gente vai aprender já uma técnica bem legal, onde eu consigo extrair mais sabor das frutas cítricas. A gente vai usar aqui hoje o limão siciliano. E eu vou raspar ele aqui, sempre cuidando para não tirar a parte branca, para a gente não amargar o nosso bolo, tá? Isso é bem legal, a gente cuidar. Eu posso usar aqui também, Amanda, qualquer tipo de fruta cítrica, tá? Eu tô usando o limão siciliano hoje porque eu gosto bastante do resultado dele nas massas, porque ele é adocicado, suave e combina super bem com manteiga. É uma delícia. Que show. Vamos lá. Então você pode fazer com outro tipo de limão, laranja, por exemplo? Pode até fazer uma combinação de frutas aqui que fica bem legal. Então o que eu vou fazer? Com as minhas mãos eu vou fazendo esse movimento com o açúcar e eu vou extrair dessa casca todos os óleos essenciais e assim eu vou ter uma massa muito mais saborosa, tá? A gente já sente o cheiro subindo aqui, né? Olha que gostoso. Muito bom. Feito isso aqui, vocês vão fazer mais aí na casa de vocês. Vocês vão perceber que até o açúcar vai ficar meio amareladinho, porque ele acaba pegando a cor do próprio açúcar. Tá? E é rapidinho assim, não precisa deixar ali, sei lá, descansando para liberar alguma coisa? Não. Tirou aqui e já tá pronto. Aí a gente vem com os ovos, tá? Vou colocar os ovos. São 4? 3 ovos. 3 ovos. 3 ovinhos. E eu venho com o meu fouet. E a gente vai bater bem esse ovo aqui pra gente aerar essa massa. A ordem que você faz, tipo, eu preciso primeiro mexer só esses ingredientes. Se eu jogar todos os ingredientes ali e começar a mexer, não vai dar certo. Vai dar ruim. Vai dar ruim porque a gente precisa respeitar essa ordem. A ordem modifica completamente o meu resultado final. Então, eu preciso fazer isso aqui para que a gente consiga dissolver bem esse açúcar para deixar essa massa bem homogênea. Certo. E assim, falando ainda do trabalho de vocês, você falou, vocês estavam em casa cuidando da família, dos filhos, e daí começaram a trabalhar. Como que a família encarou isso? Nossa Senhora! A princípio, um pouco de receio, né? Porque a gente não sabia realmente nada sobre o assunto, sobre o negócio. Mas nós temos muita sorte, assim. Os maridos, a família toda é bem parceira. E até eles entraram na jogada ajudando a gente a fazer bolo e comer muito bolo estragado, né? Colocou a família inteira pra cozinhar, então, Aline. Saíam fazer entregas e... Todo mundo participava. Todo mundo. Dividindo funções, né? Dividindo funções. Ó, depois que eu bati bem aqui, a gente vai entrar com a gordura. Nesse caso, a manteiga. Ela não precisa estar totalmente derretida, tá? Estando um ponto que eu consiga misturar bem só com o fouet, já é o suficiente. Dá pra tirar ela mais cedo da geladeira, deixar lá? Isso, Tá. Batendo bem aqui. E só até agora a massa já tá linda? Já, né? Bem bonita. Bem bonita. E ela fica bem aerada, bem gostosa.
a gente vai entrar com os líquidos, sempre cuidando com as temperaturas. De preferência, as temperaturas estejam parecidas, porque senão a gente tem uma massa que acontece de dar errado, tá? Então, vamos cuidar aí com as temperaturas. Aí eu venho aqui com a minha farinha, vou entrando com a farinha aos poucos e mexendo com cuidado. E as quantidades? O leite você colocou ali mais ou menos quantos ml? 220 ml. Daí agora a farinha? Farinha 270. Certo. A farinha, a gente tem que sempre cuidado para que a gente não desenvolva muito o glúten. Então, quanto mais a gente mexe, mais glúten a gente desenvolve e a gente acaba tendo um bolo mais pesado, mais denso. Então, como a gente quer um bolo bem levezinho, a gente mexe um pouquinho. Eu entro sempre por último com o fermento, fermento químico. E isso que o pessoal fala, né? Que não pode mexer muito para não liberar o glúten. Isso. Se eu mexer pouco, mas ainda libera. Por exemplo, quem tem problema não pode. Tem que ser especial, tá. né? Não, a farinha, ela contém glúten, né? Então, a pessoa que é celíaca ou tem algum tipo de alergia não pode utilizar de forma alguma. O glúten que a gente fala aqui na questão da massa é porque o glúten, ele forma como se fosse uma rede. Igual quando o pão ele precisa desse glúten muito bem formado para ele crescer. Só que o nosso fermento químico, ele não tem a força do fermento do pão. Então, ele não consegue romper essa rede que é formada. Então, se eu criar essa rede aqui muito forte, eu não vou conseguir fazer com que o meu bolo cresça, ele vai ficar pesado. Então, quanto mais você mexe, mais forte glúten. fica essa rede. Isso. Ah, interessante. Então, o bolo, se você mexer menos, ele cresce mais? Não necessariamente. Mas eu tenho um bolo mais leve, uma estrutura mais leve. Interessante. Eu vou enfarinhar aqui a minha forma e a gente já vai levar ele para assar. Forno pré-aquecido. E para untar, passa ali uma margarina, uma manteiga e farinha. Isso. E a gente coloca já a nossa massa. Bem bonita a nossa massa. Sim. Já. Ai, uma espátula, obrigada. Já. E o cheiro do limão sempre presente. Sempre. Aí agora ele vai pro forno, rapidinho ele fica pronto. Vou cuidar aqui, ó. A gente percebe que a massa não está igual. A gente sempre iguala ela aqui para que o bolo não cresça torto, cresça mais de um lado e menos do outro. E agora ele vai pro forno, Amanda. Vamos pro forno. No forno, quanto tempo? Olha, é muito difícil dizer o tempo, porque cada forno assa de um jeito. Então, a gente tem que sempre conhecer o forno de casa. Mas, em média, aí, 35, 40 minutos. Viu que ele tá dourado, começou a descolar a lateral da forma, tá pronto o bolo. Show. Daí a gente viu aqui, já tava o forno, então, pré-aquecido, a temperatura? 170 graus aqui no estúdio. Certo, então beleza. Aí a gente vai cuidando do nosso bolo ali, daqui a pouco a gente volta pra experimentar. Mas antes, então conta um pouquinho mais do trabalho de vocês. Às vezes, os cursos são todos presenciais, são online, como que funciona? Nós começamos com os cursos online, né? Em 2020 começamos e depois, no 2022, tivemos já alguns cursos presenciais. E hoje a gente já tem aí alunas pelo Brasil todo e até fora do Brasil. Aí você falou que a cidade pequena não via muito bem a situação. Isso. E agora eles abraçaram a causa? Com certeza. Nossa, é incrível, assim, parece que a gente fez até um movimento do bolo. Criamos até agora, nós temos o Clube do Zero ao Bolo, que é um clube online, as pessoas, uma assinatura anual. E a gente tem, assim, participantes do Brasil todo e tá todo mundo, assim, fazendo bolo. E assim, você contou uma história, mas garanto que tem muitas histórias. Às vezes o pessoal até de fora, de outras cidades, de outros lugares do Brasil, entram em contato com vocês, porque assim, você contou a história de vocês, que vocês assistindo uma matéria na televisão, se inspiraram e isso mudou a vida de vocês. Já tem pessoas que contaram pra vocês que vocês também fizeram isso? Sim, teve uma aluna que ela, na época que ela queria comprar o curso, só que ela tinha dinheiro para arrumar o Fusca dela, que era o carro que ela usava para trabalhar. E ela estava tão encantada com aquele trabalho, porque ela já fazia bolos, mas ela não tinha prática, não tinha, né, a parte técnica que ela precisava. E ela pegou o dinheiro de arrumar o Fusca e ela comprou o curso. Depois ela arrumou o Fusca, ela comprou outro carro só com a venda de bolos. E hoje ela tem o próprio café dela na casa dela. É um cantinho bem assim rústico, lindo. Então assim, é muito inspirador, Amanda. A gente vê que cada passo que elas dão, elas estão se inspirando, elas estão transformando a vida delas com um bolo, um simples bolo.
Simples entre aspas, né? Mas, meninas, maravilhosa a história de vocês. Daqui a pouco a gente volta aqui pra experimentar o bolo. Também pra vocês passarem informações de contato. O pessoal de casa ficou interessado e quiser conhecer mais o trabalho de vocês. Daqui a pouquinho, então, eu volto pra gente conversar mais um pouquinho, tá bom? Beleza, Combinado? Amanda. Combinado. Nada, Amanda. Então eu vou colocar um pedacinho pra Amanda. Posso colocar um pouquinho de chocolate pra você, Ai, Amanda? por favor, né? Vamos ver aqui, acho que o estúdio refrigerou o nosso chocolate. Quer colocar um pouquinho no micro-ondas? Posso colocar? Enquanto isso, Aline, já conta pra gente. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho de vocês, quiser seguir nas redes sociais, como que faz? @Maiara. @maiara.martinelli. É o nosso Instagram, o Instagram da Bolateria. E nós temos as fanpages, né, no Facebook, mas pelo Instagram é muito mais fácil entrar em contato com a gente. Perfeito. E os beijos e abraços, pessoal, garanto que deve ter uma galera aí assistindo que vocês já estão me contando. Nossa senhora, se for falar todo mundo, não dá, Não né? dá, porque senão a gente vai esquecer e vai Mas cometer a uma gente quer gafe. agradecer primeiramente a Deus, Nossa Senhora, porque essa obra é deles. Agradecer a vocês, a equipe, toda a Vitrine pelo convite. Agradecer a toda a nossa família, todos que estão sempre junto com nós, não desistiu, né? Sempre nos apoiou. A toda a equipe que trabalha conosco, a família Catarinucci, em especial o Luciano Catarinucci, que está aí com a gente desde os 9 anos já com a gente. E em todas as nossas alunas, as mulheres que contam Acreditam com na nós. gente, né? Isso, e agora a gente tem um aluno também que faz parte da equipe Homens Bolateria. entrando pra equipe. E é isso. Show de bola. Então, gente, olha que coisa mais linda esse bolo. Maravilhoso. Nossa. Acredito que vai estar tão bom quanto está bonito, hein? Porque tá lindo. Diz aí, Amanda. Já vou pegar um pedacinho aqui. Peguem também para experimentarmos juntas. Colocar um Pegar chocolatinho. a calda. Isso. Lindo. Lindo e cheiroso, hein? Bom, né? Cheiroso. Ela tá um pouco ansiosa, gente. Tá bom? Não era pra comer? Vamos lá. Não, pega mais um então pra gente experimentar. Agora nós três juntas lá na câmera 3, tá bom? Vamos lá, todo mundo? Na câmera 3, as três juntas. E foi. Nossa, com essa calda quente. Maravilhoso. Meninas, muito obrigada. Nós que agradecemos. Prazer conhecer vocês, esse trabalho incrível que vocês fazem. Obrigada, Amanda. E aguardo vocês aqui mais vezes, hein? Só que Se Deus quiser. Isso aí. Gente, beijão pra vocês. E amanhã a gente tá de volta aqui às 2 horas da tarde. A gente te espera.